Agora, uma questão interessante, essa portaria 127 de 2008, que eu até falei que não é muito bom a gente ficar esmiuçando isso, ela mudou um pouco essa questão aqui. Antigamente, era o prefeito, o município que ia lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e abria conta do convênio, a conta específica do convênio. E várias coisas aconteciam, vários desvios de recursos, e o dinheiro simplesmente, às vezes não era bem empregado e desaparecia. Então, essa portaria aqui instituiu uma coisa que muitas pessoas conhecem há muito tempo, né? Quem é casado, já foi casado, sabe muito bem o que é a conta conjunta, né? Conta conjunta é aquela que você abre com alguém e de vez em quando você leva um susto lá quando você tira o extrato, alguém fez o saque e tal. O marido quer matar a mulher e vice-versa, gastou meu dinheiro e tal, mas é conta conjunta, né? Aí pronto, é dos dois. Só para dar briga. Só que, o que acontece? Se o marido tem a conta conjunta com a mulher, ele pode pegar lá o extrato e olhar, a mulher gastou dinheiro com isso e tal, né? Aí vai lá e fiscaliza a mulher, né? Exerce o controle externo, né? Agora, a conta que a mulher tem sozinha lá, que ela mantém sozinha, ela tem a conta conjunta com o marido, mas tem uma conta sozinha dela também. A conta sozinha, ele não pode chegar no banco e falar, eu quero ver o extrato da conta da minha mulher aí. O gerente não vai permitir. Por quê? Porque ele faz parte do sigilo bancário da mulher, mesmo que eles sejam casados de papel passado, em comunhão total, universal, extra-universal de bens, né? Ele não vai poder ver a conta da mulher. Então, o que a União fez? A União, sabendo disso, agora ela só abre conta específica do convênio conjunta com o município. Então, a conta é uma conta conjunta, de modo que a União não precisa mais agora ficar preocupando com o negócio de quebra de sigilo, ela mesma vai lá, a conta é minha, eu quero tirar esse extrato aqui. Daí geralmente é mais fácil, porque tinha uns prefeitos que não queriam dar acesso, daí os gerentes dos bancos ficavam meio inseguros, com medo. Agora não tem mais isso. Então, outro sim, os órgãos públicos federais, sob a jurisdição do TCU, também não pode recusar-se a exibir seus extratos bancários. Embora os recursos naturais da plataforma continental, os recursos minerais sejam bens da União, a participação e compensação dos estados, dos federais e municípios no resultado da exploração do petróleo são receitas originárias desses últimos entes federativos, que é o caso que eu falei dos royalties do petróleo. Por isso que é transferência desvinculada, legal desvinculada, que pertence aos entes, aos que recebem. Inciso 7. Compete ao TCU, patati, patatá, prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Como o Congresso Nacional é o titular do controle externo, mais do que natural que ele possa solicitar informações sobre auditorias, fiscalizações realizadas pelo TCU. Agora, só lembrando uma coisa, o Congresso Nacional, ele pode, nos termos da Constituição, solicitar informações do TCU, né, mas ele não pode solicitar auditoria, né, a rigor da lei, né, a rigor da Constituição, não está lá entre os arrolados para solicitar auditoria. Então, para solicitar informação, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal e qualquer de suas casas e qualquer de suas comissões. Já para solicitar auditoria, como a gente viu agora há pouco, é o que? O próprio TCU pode realizar auditoria por conta própria, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Comissão Técnica de Inquérito. Só lembrando que um senador, um deputado, individualmente não pode, vamos dizer assim, não pode solicitar essas informações, embora isso já tenha acontecido, geralmente negado.
Aí, inciso 8, aí trata das penalidades, ou seja, da função sancionadora. Ou seja, o que o TCU pode fazer quando ele vai sancionar alguém por um cometimento de alguma irregularidade. O tribunal, como eu mostrei no início da aula, ele tem competência para aplicar multa em caso de descumprimento de algum normativo. Aplicar multa em caso de descumprimento de algum normativo. Então, a primeira penalidade que o tribunal pode aplicar é o quê? Multa. Só lembrando que condenar alguém em débito não é penalidade, então não vai estar aí, tá? A ação de ressarcimento, quando alguém devolver o que ele desviou, não é penalidade. Então, ó, aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, né? Se alguém tiver as contas julgadas irregulares, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, uma penalidade é multa. No caso de você descumprimento de lei ou normativo. De lei ou normativo, ou norma. Aí tem outro que é multa proporcional ao débito. São duas multas com fundamentos jurídicos diferentes, né? Isso aqui é que houve débito, mas isso aqui não é o débito em si, é a multa pelo ter havido débito, né? Isso aqui é por descumprimento de norma, multa. Essa aqui pode ser uns quebradinhos, 30 mil uns quebradinhos. Essa aqui pode ser qualquer valor, né? Que é proporcional ao valor do débito. E hoje pode ser até 100% do valor atualizado do débito, né? O máximo é 100% do valor atualizado do débito. Só lembrando que quem faz a gradação da multa é o plenário, né? Outra penalidade, isso é penalidade mesmo, é o que? Inabilitação para o exercício de cargo, comissão e função de confiança. Pelo prazo de 5 a 8 anos. Né? É lógico que só pode ser na administração correspondente. Se for o TCU, vai ser inabilitação para exercer cargo de função de confiança na administração federal. Se for o TCE, na administração estadual. Declaração de inidoneidade do licitante fraudador. Então, isso aqui é de uma pessoa física, né? A pessoa física não pode assumir cargo de comissão e função de confiança pelo período de 5 a 8 anos. Isso aqui, ó, inidoneidade do licitante. O licitante fica impossibilitado de participar de novas licitações por um prazo, se não me engano, até 5 anos. O tribunal pouco usa esse instrumento aqui de inidoneidade do licitante fraudador, tá? Tem que ter muita prova de que houve muita fraude para aplicar essa penalidade aqui. O tribunal é muito reservado nesse ponto. E também existe muito problema em relação a essa penalidade, porque quando vamos dizer assim, um licitante frauda com essa intenção de fraudar, ele rapidamente abre outra pessoa jurídica para participar de novas licitações e fugir essa penalidade. Então, existe no tribunal, inclusive depois a gente pode até discutir isso aí em outras aulas, não seria um assunto assim primordial, mas existe no tribunal a adoção de uma teoria que já é adotada nos tribunais judiciais, que é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, você vai atingir não a personalidade jurídica, mas sim os sócios daquela personalidade jurídica por estarem abusando da prerrogativa da personalidade jurídica para cometer fraudes, né? Já houve aplicação dessa teoria no tribunal para condenar sócios em débito, né? Eles alegavam, não, mas o débito é da empresa, existe uma separação em relação
ao patrimônio da empresa, o patrimônio do sócio. Isso realmente acontece no direito comercial. Quem já estudou sabe que existe uma diferenciação entre o patrimônio da empresa e do sócio, para evitar que as pessoas tenham medo de investir, de abrir uma empresa e perderem seu patrimônio caso a empresa venha em prejuízo. Mas algumas pessoas usam isso de má fé, dão um golpe, fazem fraudes contra credores, dão golpes, né? Porque eles sabem que o patrimônio deles não vai ser atingido. Isso aí é o que? É abusar dessa prerrogativa. Então, para evitar isso, use-se a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para atingir a pessoa do sócio. Tem uma característica importante: caso a pessoa que tenha cometido débito, né, o TCU pode propor que o débito, não a multa, tá? A multa, como é penalidade, não pode ser descontado do salário, mas o débito pode ser descontado da remuneração, caso ele seja federal, nos limites impostos pela Lei 8.112, que, se eu não me engano, é até 10% da remuneração. Agora não lembro o valor não, certinho. Está lá na Lei 8.112. Não pode ser descontado dos servidores em seus salários os valores correspondentes a multas, porque é penalidade. Por fim, o tribunal pode ainda determinar o arresto dos bens. O arresto dos bens é você reservar determinados bens para garantir o pagamento de algum débito, né? Mais uma vez, o arresto dos bens é para ações de ressarcimento, para garantir que a União não ficará no prejuízo e poderá ser ressarcida. Não pode ter arresto dos bens caso essa dívida seja de multa. Então, tá lá, artigo 61, né? O tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público, solicitar à Advocacia Geral da União, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhes sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e a sua restituição. Mas isso não é considerado penalidade, não. Isso é considerado medida cautelar. Medida cautelar para garantir a execução futura. Cautelarmente, o tribunal também pode afastar, também é outra medida cautelar, o tribunal pode afastar o responsável se estiver retardando ou dificultando a fiscalização ou a apuração do débito. Então, está em artigo 44 da Lei Orgânica do Tribunal: no início ou no curso de qualquer apuração, um tribunal, de ofício ou requerimento do Ministério Público, determinará cautelarmente o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo o exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. Certo, por hoje vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse assunto e vamos entrar na parte final do artigo 71. Obrigado e boa noite.